Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. E esta cidade do Senhor é Nossa Senhora. Ela é a morada preferida de Deus. Ela é o lugar onde a Trindade quis completar o projeto que no sim que Nossa Senhora dá, se realiza de modo pleno. Olharmos para a vida da Virgem Santíssima é olharmos para a única criatura que viveu, como nos ensina São Luís Maria Grignion de Montfort, a mais perfeita relação com Deus. Porque somente ela viveu uma relação profunda com todas as pessoas da Trindade. De Deus Pai ela é filha, de Deus Filho ela é mãe, e de Deus Espírito Santo ela é esposa. Então não há relação mais perfeita com Deus, não há relação de intimidade mais profunda com nosso Senhor do que aquela que viveu e experimentou Nossa Senhora. E hoje, depois de celebrarmos a grande solenidade de Pentecostes, ontem, como os antigos diziam e consideravam, nós estamos na 8ª de Pentecostes. Não há como nós dissociarmos da ideia de Pentecostes a presença de Nossa Senhora, porque como esposa do Espírito Santo, ela é aquela responsável de conferir ao nosso Pentecostes a ideia da catolicidade. Dificilmente os nossos irmãos protestantes reconhecem que Pentecostes é um evento, é uma festa, o Pentecostes cristão, evidentemente, católica. Porque eles tratam de todos os fenômenos que aconteceram em Pentecostes, mas tentam ignorar a presença de Nossa Senhora em Pentecostes. E é justamente por isso que a leitura de hoje, a primeira leitura, ela é tão fundamental, porque ela reafirma para nós que a igreja que nasce, ela não teria sustentado aguardar a vinda do Espírito Santo se ela não tivesse sido amparada e cuidada por Nossa Senhora. Porque até a vinda do Espírito Santo, os apóstolos estavam perdidos. Eles não sabiam o que fazer e a quem recorrer, muito menos para onde ir. E sem sombra de dúvidas, dizem os escritores do primeiro século da igreja, os padres da igreja, que o papel de Nossa Senhora em conservar a unidade da igreja que nascia foi fundamental. Como aquela mãe que coloca os seus filhos todos debaixo da sua proteção, foi sem sombra de dúvidas a Virgem Santíssima que manteve acesa dentro do coração da igreja que nascia a fé naquilo que Nosso Senhor tinha prometido. Porque veja o que o Evangelho vai dizer dela. Ela é bem-aventurada, ela é bendita, não porque os seus seios amamentaram o Senhor, mas ela é bendita, ela é bem-aventurada porque ela é aquela que acreditou. Então, enquanto todos estavam perdidos porque não tinham acreditado verdadeiramente, ela tinha acreditado. E mantendo esta promessa viva e acesa no seu coração, não tenho dúvidas que foi ela que lutou para que a igreja se reunisse, para que os discípulos, para que os apóstolos não ficassem cada um no seu canto. E isso nos retrata Atos dos Apóstolos, quando diz que eles perseveravam unanimemente na fração do pão, na comunhão de bens e em oração. E quem com certeza garantiu a unidade das almas e da oração no meio deles, sem sombra de dúvidas, foi Nossa Senhora. Então, quando nós vemos a igreja colocar logo após o domingo de Pentecostes a memória de Maria como mãe da igreja, há esta preocupação do Santo Padre de fazer com que nós entendamos que por mais que passemos por dificuldades, por desafios, nós não temos o que temer, porque nós temos Nosso Senhor, nós temos os sacramentos, e mais do que isso, nós temos aquela
que vem como auxiliadora nos defender dos nossos inimigos. Recortando um pouquinho mais o título de auxiliadora dos cristãos, nós vamos perceber que a presença de Maria como este auxílio necessário se deu justamente num contexto muito parecido com o que nós estamos vivendo, em que os inimigos tentavam de certa forma destruí-la, tentavam de certa forma fazer com que ela perdesse as suas forças. Então o Papa Pio V, num primeiro momento, pede a sua intercessão. Pede a ela que os guarde dos muçulmanos, para que os muçulmanos não tomassem conta, não destruíssem a Europa, porque eles já tinham tomado conta de praticamente tudo e estavam em direção àquele continente de onde nós recebemos a fé. E ao confiar então a Nossa Senhora esta grande missão de protegê-los, eles vencem. Depois olhar para a vida de São João Bosco, perceber que São João Bosco também enfrentou um contexto tão parecido ou tão terrível como nós, aonde não havia uma alternativa para aquela juventude diante de tantos desmandos que estavam acontecendo no seu tempo, ali em Turim, naquela Itália que estava vivendo um momento de transição. E São João Bosco vai confiar também a Nossa Senhora a guarda desta obra que estava começando. E não tinha nenhum centavo. Não tinha nada. E além disso, tinha uma grande perseguição por parte das autoridades civis e algumas religiosas da obra que estava iniciando, porque vindo de um sistema de uma pedagogia cada vez mais que não levava em consideração o afeto, São João Bosco inaugura uma nova forma de se anunciar Jesus Cristo, de tornar a mensagem do Evangelho não só atrativa, mas efetiva na vida daqueles jovens, através do sistema preventivo que ele traz, mostrando que muito mais do que remediar as causas, nós precisamos formar bem para que não seja necessário utilizarmos depois medidas para corrigir o que nós não fizemos por omissão, porque negamos aos jovens aquilo que eles mais precisavam para serem bem formados, que era justamente amor, afeto e doutrina. Os oratórios salesianos nunca foram um parque de diversão. Eles levavam em consideração o aspecto lúdico, só que Dom Bosco era muito claro. Quem não participava da catequese e das orações não jogava bola. Então veja que Nossa Senhora Auxiliadora vai cuidar de tudo na obra salesiana. Vai guardar a obra salesiana nesse seu início e vai fazer com que a obra cresça, sendo hoje na igreja a terceira maior congregação em número de membros, de sócios, com mais de 16 mil espalhados em todo o mundo. E por que eu estou trazendo essas referências? Porque também, quando São João Bosco começou a sua obra, talvez ele estava como nós estamos aqui hoje, movidos por um desejo de fazer alguma coisa. Porque o que nos traz aqui não é a minha beleza, não é a beleza dos olhos do Fernandinho, nem dos cabelos do Américo. O que nos traz aqui é o desejo de reação, de fazermos alguma coisa diante do que nós estamos vendo acontecer e que nos sentimos cada vez mais com os braços atados, porque percebemos que a maioria dos nossos irmãos estão achando que está tudo bem. Que a maioria dos católicos está contente em comungar e voltar para sua casa tranquilamente, sem se preocupar com o que está acontecendo com a igreja e sem mesmo se sentir parte da responsabilidade em fazer alguma coisa para que a igreja seja salva. Sem sombra de dúvidas, esta inquietação que move a todos estarmos aqui, indiferente do movimento de onde viemos, da paróquia de qual viemos, há um desejo profundo no nosso coração. Não permitir que a barca de Pedro afunde. E evidentemente que ela não vai afundar, porque nosso Senhor prometeu que as portas do inferno
não prevalecerão sobre ela. Só que para que uma barca não afunde, ela precisa de remadores. Ela precisa de braços. E quando São João Bosco teve o sonho das duas colunas que sustentavam a barca de Pedro, ele via justamente que a barca era sustentada por quem? Por Nossa Senhora e pela Eucaristia. Então não haveria outra forma de começarmos esse centro de ensino a não ser assim aqui na missa. Porque tudo o que fizermos deve apontar-nos para o altar. Nós precisamos devolver aos cristãos católicos o entendimento de que sem a Eucaristia e sem Nossa Senhora não há barca de Pedro que se sustente. E veja que bonito, porque o Papa está na frente da barca, mas atrás do Papa na barca estão aqueles que são seus colaboradores. Então Deus nos chama a sermos esses colaboradores. Colaboradores. E que bom começarmos isso numa missa dedicada a Nossa Senhora, porque ainda que nós tenhamos a grande missão de defendermos a fé, de estudarmos e de sermos santos, nós nunca podemos perder o modelo de Maria como referência para nós. De sermos servidores, de sermos humildes, porque o prato cheio que o nosso adversário se utiliza para fazer com que qualquer projeto naufrague é o orgulho, é a vaidade, é a presunção. Nós precisamos nunca perder de vista que somos apenas instrumentos. E o instrumento, ele tem justamente uma missão. Mas o instrumento nunca pode tentar ser mais daquilo do que Deus o chama a ser. Eu meditava muito no dia de hoje, eu rezava muito, pensando em tudo que nós vamos começar. E era esta a grande inspiração que no meu coração vinha, de nunca perdermos a Virgem Santíssima como referência. E não perdê-la como referência significa fazer o que ela fez. E o que ela fez? Ela foi humilde e foi fiel até o fim. Só que fidelidade é essa que nós estamos falando. A fidelidade do Evangelho. Porque começar todo o projeto é sempre muito lindo. Depois nós vamos tirar a foto e eu quero guardar bem essa foto. Para na hora que as tempestades vierem, e principalmente quando a cruz nos for apresentada, vermos verdadeiramente quem são aqueles que ficaram porque amam. É na cruz, é no momento da cruz que se prova quem são os verdadeiros discípulos. É no momento da cruz em que nós vamos verdadeiramente dizer o que nós queremos fazer pela igreja. Até mesmo porque na igreja de Jesus Cristo nós não precisamos de pessoas com muitos títulos, com muitas honras. Mais do que nunca a igreja de Jesus Cristo tem carecido de mártires. Porque o que é semente de novos cristãos, segundo Tertuliano? São os intelectuais? Não. São os mártires. O sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. E de que martírio eu estou falando? Talvez não no derramamento de sangue ainda. Até mesmo porque este é uma vocação, né? Nós não o procuramos. Mas eu estou falando do martírio, de entendermos que a partir do momento em que você assina fazer parte deste centro de estudos, o que você pensa, o que você trazia de bagagem, as suas ideias próprias precisarão ser sacrificadas. Você não pensa o que você quer, você não sente o que você quer. A partir do momento em que você ingressa nesse centro de estudos, você vai pensar o que a igreja pensa. Isso será martírio para alguns.
Porque ter a capacidade de permitir-se ser desconstruído para ser edificado sobre o alicerce firme que é o Cristo e a sua doutrina, não é para qualquer um. Porque enquanto tudo converge de acordo com os meus interesses, eu me sinto muito parte. Agora, quando o estudo exigir de mim, primeiramente, mudança de vida e coerência entre o que eu leio e o que eu testemunho, aí sim nós poderemos dizer que o estudo que estamos fazendo está valendo para alguma coisa. Porque a primeira terra que precisa ser evangelizada não é a Caieiras que está aí fora, é a Caieiras que sou eu. Eu sou o primeiro território que precisa ser desbravado. Eu sou a primeira terra que precisa ser cristianizada, evangelizada. Porque o que vai me dar força para resistir e defender a fé lá fora é o que eu nutro aqui dentro. Porque senão é só partidarismo. Porque senão é só uma empolgação. Porque senão é só mais uma iniciativa. E eu não sinto que Nosso Senhor queira que essa seja mais uma iniciativa. Eu sinto mesmo que Nosso Senhor está nos convocando para uma semente que lançamos hoje, de frutos que nós não colheremos, não temos essa pretensão. De frutos que possivelmente a minha afilhada e tantos outros que virão colherão. Mas alguém tem que começar. Se Moisés estivesse preocupado em entrar na terra, hein? Nós estaríamos no Egito até hoje. Moisés não se preocupou em entrar na terra. Ele preocupou-se sim em arrancar do coração do povo hebreu o Egito, que os corrompia, que os destruía. E ele conseguiu. E vão dizer os estudiosos, exegetas, que o trajeto, eu não sei ainda, se Deus quiser, no que vem nós faremos, né? Passaremos por lá. Mas diz que o trajeto que o povo tinha que fazer para chegar na terra prometida, facilmente seria cumprido em poucos meses. Mas pela dureza do coração, pela dureza do coração daquele povo, Nosso Senhor fez com que eles ficassem andando em círculo, até que morresse o último iníquo daquela geração, porque não pode pisar na terra prometida quem tem dentro de si o Egito. Era preciso que aqueles que não estavam dispostos a mudar de vida e a se converter, morressem ali nas areias do deserto, para que entrasse na terra prometida somente aqueles que verdadeiramente reconhecessem que só há um Deus, só há um Senhor. Meus filhos, eu não falo do que eu não estou lutando por viver. Esses dias, conversando com meu compadre, ele dizia assim, você não vai dormir daqui para frente. Eu falei, olha, eu já não tenho dormido faz um bom tempo. Porque na medida em que nós começamos a tomar consciência das coisas, é como minha mãe disse, depois que você aprender a ler, esteja disposto a sofrer. Porque a partir do momento em que os nossos olhos começam a abrir-se para aquilo que nós nunca entendíamos, para aquilo que nós nunca enxergávamos, nós começamos a sentir esta inquietação, esta paz inquieta, que com certeza esteve presente na vida dos 12, que com certeza esteve presente na vida dos santos, e que eu desejo que a partir de hoje estejam presentes na sua vida. O Senhor nos dará paz, porque saberemos que estamos fazendo aquilo que Ele nos pede, mas Ele vai nos tirar o sossego. Vai nos tirar o sossego desta vida católica apática, deste catolicismo medíocre, vivido às avessas. Não, nós não queremos aplausos, nós queremos que cresça cada vez mais o reinado de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Nós queremos que os católicos voltem a fazer aquilo que é preciso para ir para o céu. Amar a Nosso Senhor e a Igreja, viver os sacramentos e dar às nossas crianças, às nossas famílias, aos nossos jovens, a doutrina que foi pervertida. Se nós conseguirmos fazer isso, a partir das nossas próprias casas, a partir daqueles que estão mais próximos de nós, posso dizer para vocês que valeu muito a pena
todo o projeto que hoje iniciamos. E aí eu encerro a minha homilia dizendo que nós seremos muito tentados a olharmos para nós mesmos, a termos aquilo que São Francisco de Sales diz que é o primeiro degrau para a queda de todo homem espiritual, que ele chama de autorreferencialidade. A nossa referência, o nosso olhar não deve estar voltado para nós. Porque se a gente olhar para nós, a gente vai embora e não quer saber mais de mais nada. Porque nós olhamos para as nossas misérias, nós olhamos para os nossos limites, nós olhamos para os nossos horários, nós olhamos para a nossa rotina, nós vamos dizer, não, isso não é para mim. Que você não olhe para você. Que você não seja a medida de você mesmo. Que você possa olhar para nosso Senhor. Porque o que nos faltar em condições, em capacidades, o Espírito Santo completará com a sua graça. É por graça. É por graça. Então, com toda a confiança do nosso coração e com toda a humildade, nós pedimos a Nossa Senhora Auxiliadora que nos guie, que nos auxilie e que nos ajude a permanecermos em pé, ainda que preciso for passarmos pela cruz. Assim seja.